Por isso que eu gosto de morar na roça. Um dos motivos. Bom demais. Apesar de eu ter 27 anos, mas quem resolvia meus problemas era minha mãe. Bruno é o filho mais velho de Alzira. Quando ele nasceu, ela tinha 16 anos. A minha mãe era um ser humano incrível. A produtora de café teve 4 filhos. Bruno e Maria Clara falaram com o Domingo Espetacular. Aí eu sempre fui mais grudada com a minha mãe. Depois que ficou viúva do segundo casamento, Alzira tocou sozinha o cultivo de café na propriedade da família na zona rural de Mutum, interior de Minas Gerais, divisa com o estado do Espírito Santo. Partiu Mutum, Minas Gerais. Ela encantou as pessoas mostrando quem ela era. Na página, Alzira do Agro, como era conhecida, mostrava o dia a dia no campo e os cuidados com a lavoura. E o tempinho hoje tá assim, gente, ó. Nada de sol. Esse foi o último vídeo feito pela influenciadora. O sol apareceu logo agora, 8h30 da manhã. Acho que o sol estava esperando eu levantar, que eu levantei, o sol apareceu. Minutos depois da gravação, a produtora rural estaria morta. Eu escutei, mas eu pensando que era foguete, né? Era fogos que eles estavam soltando porque estão acabando os cafés aqui um bocado. Foram quantos tiros? O que nós escutemos foi 2. Manhã de domingo, Alzira acordou, fez um café e gravou na varanda um vídeo para as redes sociais. Era por volta de 8h30 da manhã. Minutos depois, 2 homens aparecem com capacete e toucas em uma moto vermelha. Começam a atirar. Alzira corre para se esconder em casa. Um dos homens entra. Ela tenta fugir pela janela do quarto, mas é atingida na nuca. Os 2 homens fogem pela estrada de terra em sentido à divisa com o Espírito Santo. Os vizinhos que ouviram os disparos foram até a casa, mas Alzira já estava morta. A polícia foi chamada às 9h18 da manhã. Alzira tomava café nessa cadeira quando foi surpreendida. As marcas dos tiros ficaram na mesa, olha só, e mais aqui à frente, na parede também. Ela ficava sozinha no sítio, mas nessa época de colheita de café, o movimento é constante por aqui. Muita gente trabalha nas lavouras que ficam aqui ao redor, lavouras dela e de outros produtores da região. Menos no domingo, em especial no domingo de manhã. Porque não tem trabalho e porque boa parte dos moradores tem o costume de ir para a igreja. Por isso, nesse horário, tudo costuma ficar vazio. Quem veio naquele dia sabia disso. O serviço era matar a Alzira, somente. Não precisava buscar nada dentro da casa, não precisava levar nada e muito menos o celular dela. Você acha que pelas postagens dela era fácil monitorar, saber os horários? Eu acredito que sim, que tanto é que no último vídeo que ela fez, ela falava a hora, né? Que ela estava fazendo, o que ela ia fazer. Eu já tomei 2 xícaras de café puro, agora eu vou tomar um leite. E vou lá rodar aquele cafezinho, mas hoje eu tô mais tranquilo. Os criminosos não roubaram nada e deixaram para trás uma pista importante para desvendar o caso, o celular dela. A análise do aparelho mostra que Alzira havia sido ameaçada meses antes, depois de se envolver com um homem comprometido. A autora das mensagens foi ouvida pela polícia. Os investigadores também apuram possíveis conflitos relacionados à terra. Alzira chegou a publicar um vídeo falando sobre a venda do sítio. Você acha que compensa vender o sítio antes de uma colheita? Do alto, as terras parecem uma só fazenda, mas na verdade são pequenas lavouras de café. A área, que já pertenceu a um grande fazendeiro, foi dividida entre 16 famílias por causa de uma dívida do proprietário com o banco. A gente era chamado como sem terra. Aí houve esse projeto do governo aqui que foi sorteado para 16 famílias, cada um com um pedacinho de terra, né? Uma das famílias beneficiadas foi a da Alzira. Quando eu vim para cá, eu tinha 12 anos de idade, né? E moramos aqui, grande parte da minha infância foi aqui, né? Tem muitas lembranças que eu tenho da minha mãe. Meu aniversário de 3 anos. Aí foi junto com o meu avô, porque ele fazia aniversário num dia e eu no outro. Aí o meu foi de Barbie e o dele de Flamengo. Aceita um bolo?
Do ano passado para cá, Alzira viveu 5 meses com a filha na cidade. Nesse tempo, enquanto Maria Clara estudava, a mãe trabalhava. A ideia era juntar dinheiro para voltar ao sítio na época da colheita do café. E às vezes até ela falava que a estava pensando em não voltar, que ela queria reformar a casa e ficar por lá. Mas eu falava, não, mãe, aí é roça, tem que ficar na cidade aqui, que tem mais coisas, tem a gente, sabe? A produção de café prometia ser melhor que a dos últimos anos. Você quer ganhar dinheiro na colheita do café? Alzira também começava a colher os frutos do trabalho nas redes sociais. Fazer o quê, né, gente? E de uns tempos para cá agora, ela começou a receber até proposta de fazer um anúncio, alguma coisa assim. Ela chegou a receber um convite, né? Segundo eu fiquei sabendo. A maior preocupação dos filhos era com a segurança da mãe no sítio. Quando que foi que a sua mãe se preocupou em colocar câmeras aqui? Depois que houve um roubo nessa casa dela aqui, entendeu? Teve um certo dia que alguém invadiu essa casa aqui e roubou a roçadeira dela, entendeu? Em nenhum momento, após ela ter comprado essa câmera, ela conseguiu instalar ela. Eu não sei se ela veio com problema ou se foi ela não soube instalar, ela até pediu a ajuda da gente, né? Só que devido à correria aí, eu não consegui ajudar minha mãe nesse ponto aí. Porque foram 2 fatos estranhos que aconteceram nos últimos tempos. Teve o roubo dessa roçadeira e teve também uma abordagem aqui de madrugada que aconteceu. Eu queria que você mostrasse pra gente ali na janela e como foi que tudo aconteceu. Segundo ela relatou, né? Ela relatou até pelas redes sociais aí, no canal que ela tinha. 2 da manhã, acordo com uma bateção na janela, 2 tapas enormes na janela da sala. E eu acordei assustado e gritei. Eu achei que eu tava com um pesadelo. Quando eu gritei, eu ouvi passo correndo. E beleza, tomei minhas providências dentro de casa, né? E fiquei acordada até lá para 7 da manhã, levantei. Aí pensei se eu tava sonhando, perguntei minha vizinha se ela ouviu algum barulho. Ela falou que por base de meia-noite, 1h, por aí eu ouvi o barulho. Ligou pra polícia, a polícia compareceu aqui, deram uma ronda e ficou por isso daí, entendeu? A polícia não acredita em uma ligação entre os fatos. A investigação tenta reconstruir minuto a minuto tudo o que aconteceu na manhã do crime. Para isso, as respostas dependem agora de 3 frentes principais. A primeira é a perícia balística, que analisa os fragmentos de munições encontrados aqui no sítio. A segunda busca impressões digitais e vestígios de DNA que possam ter sido deixados pelos criminosos. E a terceira está no sinal de telefonia celular. A partir das torres que cobrem a região, os investigadores buscam identificar os aparelhos celulares que passaram pela estrada naquele mesmo horário e quais deles podem ter feito o possível trajeto de fuga. Mutum é uma cidade pequena, tem pouco mais de 28 mil habitantes. Pela primeira vez, a investigação de um assassinato na cidade não vai ser conduzida pela polícia local. Um delegado e investigadores foram enviados da capital, Belo Horizonte, para apurar o caso que está em segredo de justiça. Sempre foi muito corajosa, então na cabeça dela não ia acontecer nada de ruim com ela, tanto que a gente também não imaginava, né? Era mais ou menos umas 6 da manhã, né? Mandei mensagem para ela que eu amava minha mãe. A última mensagem que eu mandei para ela. Pedi um pedaço de mim e foi um pedaço muito grande, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito boa. Infelizmente foi muito cedo, mas eu sei que a justiça vai ser feita.